falamos de eleição. Eleição é você escolher alguém para uma função, um cargo, aleluia, importante. E na palavra que nós lemos ali, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16, está escrito: não fosse vós que me elegestes, quer dizer, não é nós que escolhemos servir a Deus, mas o amor de Deus foi provado na cruz, no qual Ele enviou Jesus Cristo, para que nós possamos encontrar o caminho. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Eu vos escolhi para que vades, eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça para sempre. A escolha de Deus é irrevogável. Quando Deus escolhe alguém, não adianta fugir do propósito de Deus, da escolha de Deus, da eleição de Deus. Muitas vezes a escolha do homem, ele se arrepende, se decepciona, se frustra, mas a escolha de Deus é perfeita, porque Ele é fiel e não pode negar a si mesmo, diz a palavra de Deus. E Ele pega um homem de Ur dos Caldeus, um homem diferente no seu pensar, aleluia, um homem com um coração diferente, e esse homem é chamado de Abrão. Alto, de posição, e tira de Ur dos Caldeus uma cidade idólatra, impenitente, e dá uma chamada para Abraão, faz uma eleição de Abraão, e promete para Abraão de fazer dele uma grande nação. Quantas promessas Deus tem dado ao homem na face da terra, mas o homem anda para lá e para cá e não tem tempo para Deus. E Deus quer ter um relacionamento íntimo e revelar a sua bendita palavra. A vida do homem chega a 70, 80 anos. O que passar disso é canseiro e enfado. E depois se vai como um conto ligeiro. Mas ele se esquece que tem uma eternidade que tem começo e não tem fim. E todos vão passar por esta situação, pela morte. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Mas Deus promete a Abraão, arrancou Abraão do meio da parentela e dos seus parentes, da sua terra, e disse: sai do meio da tua parentela, da tua terra, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus é aquele que não vai decepcionar o homem. Quando o homem entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Deus começa a guiar este homem pelo caminho que pode levá-lo às mansões celestiais. Não é como o homem que promete, mas não cumpre, que diz que vai fazer e não faz. E passou o tempo e as suas palavras caem no vazio e caem por terra. Não, a palavra de Deus permanece para sempre. Ele abre a madre da estéril e faz ela ser mãe de filhos. Eu vou falar de novo, Deus está falando. Deus pega a madre da mulher estéril e abre a sua madre e faz ela ser mãe de filhos. Quem não gostaria de ser mamãe, de ter um filho do seu ventre legítimo? Assim, Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação e prometeu dar-lhe um filho legítimo para levantar ali o povo, para herdar a salvação e a vida eterna, mas principalmente adorar o Deus verdadeiro, o Deus vivo que criou os céus e a terra, o Deus que dá vida e tira a vida, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que dá, aleluia, vitória a seu povo. E a Bíblia diz que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz Hebreus capítulo 13 e versículo 8.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três que agem em comunhão e opera o impossível e traz à existência aquilo que não existe. E Abraão ouve a voz do Todo-Poderoso e começa a fazer as malas para partir para uma terra que Deus iria mostrar. Isso é fé. Quando ele já recebe a sua chamada, Deus já começa a trabalhar no seu coração, porque ele creu na promessa que ele seria uma grande nação. Não duvidou da promessa. Assim é Deus quando nos promete nos abençoar, nos promete alcançar a nossa casa e a nossa família com a salvação. E não nós questionamos a Deus, porque cremos na sua palavra, e essa palavra é a verdade. Mas quando chega em Harã, morre o pai de Abrão. E aí Deus começa a tirar aquilo que está atrapalhando a jornada de Abraão. A promessa que Deus faz para o homem é a salvação da sua alma. Se hoje a tua alma partir para a eternidade, com quem vai? Para os céus de glória, para a salvação eterna, ou para o abismo, na condenação eterna. Essa é uma verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escreveu o apóstolo João no capítulo 8, versículo 32. A verdade tem o poder de libertar o homem do engano e da mentira. E diz a Bíblia, em Provérbios, que há um caminho que parece bom diante dos olhos do homem, mas os seus caminhos são caminhos de morte. Quando chegar lá no final desse caminho, o caminho que Jesus Cristo traça para o homem são caminhos de vida, e vida com abundância, com a presença do Espírito Santo que o conduzirá nesse caminho. É um caminho apertado e muitos não querem entrar pelo caminho. Glória a Deus. Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo e me siga e não olhe para trás. Que convite maravilhoso é o da salvação. Você abandonar tudo por amor a Cristo e a salvação da tua alma e da tua casa. Assim fez Abrão, quando saiu do meio da sua parentela e da sua terra. E Deus começa a guiar Abraão. E ele tem um encontro com Abraão e muda, dando-lhe a promessa. E Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. Porque o caminho de Deus é um caminho de justiça, de retidão, de equidade. Caminho no qual o homem tem que andar em obediência para alcançar a bênção, a vitória de Deus. Glória a Deus. As obras de Sodoma e Gomorra tinham chegado ao trono de Deus e Deus irou-se com aquela nação, com aquela cidade, e decidiu trazer o juízo para Sodoma e Gomorra, para destruir aquela cidade que andava no pecado, na maldade, na injustiça e na imundícia. E Deus mandou, aleluia, no caminho daquela cidade, parar junto aos carvalhais de Mamré, no qual Abraão tinha levantado a sua tenda. E ele tinha saído à porta da sua tenda quando aqueceu o dia e viu aqueles homens vindo em sua direção. E o Senhor fala para Abraão: esconderei do meu servo Abraão o que ele de fazer. Eu apresento as obras de Sodoma e Gomorra e vou destruir aquelas cidades. E Abraão, o pai da fé, começa a interceder pelo seu sobrinho Ló, que se encontrava morando naquela cidade. E Abraão começa a dizer: Senhor, destruirás aquela cidade se houver
50 justos? E Deus responde para Abraão, dizendo: não destruirei aquela cidade por amor dos justos. Deus é amor. Aonde há um coração quebrantado, contrito, humilhado, Deus usa de misericórdia e abraça o ser humano com amor e mostra-lhe a salvação, o escape, o socorro, a ajuda. E Abraão continua dizendo: mas se o Senhor encontrar 45 justos, vai destruir essa cidade? E Deus disse: não vou destruí-la por amor aos 45. E continua Abraão argumentando com Deus, dizendo: destruirás, porventura, se houver 40 justos naquela cidade? Por amor aos 40 não destruirei. Os juízos de Deus já estão na terra, e o fim vem. Ora, o fim está vindo sobre a face da terra, e é necessário o homem escapar, assim como escapou Noé com a sua família quando entrou na arca, e escapou da condenação e do dilúvio. Mas nesse tempo do fim, a terra não vai ser destruída mais com água, mas por fogo, a destruição das obras da injustiça e da maldade. Voltamos na tenda de Abraão, e ele continua a argumentar com o Senhor, dizendo: se porventura tiver 35 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade? E ele disse: não vou destruí-la. E Abraão continua falando com Deus: destruirás aquela cidade? Se houver 30 justos, não vou destruí-la. Eu vou me atrever mais uma vez a falar com o Senhor: destruirás aquela cidade? Se porventura houver 25, não vou destruí-las. Não se ire, meu Deus, se eu perguntar mais uma vez: destruirás essa cidade por amor de 20? Não destruirei por amor dos 20. E a conta de Deus estava quase encerrando. E Abraão disse pela última vez: destruirás aquela cidade se houver 10 justos naquela cidade? E ele disse: não destruirei por amor dos justos. E diz a Bíblia que ele encontrou somente Ló e sua família para salvar daquela cidade que estava prestes a ser destruída por fogo e enxofre. Não é diferente o tempo que nós estamos vivendo na face da terra. A própria natureza está dando sinais da vida de Cristo, e o homem é muito ocupado para as coisas de Deus e não percebe que a própria natureza está pregando e anunciando a volta do Messias e o juízo nessa terra. A trombeta de Deus está soando na face da terra, dizendo: ora, o fim vem, o fim vem. É bom louvar a Deus, cantar salmos e louvores ao nosso Deus. Mas melhor ainda é obedecer a sua palavra e andar no reto caminho do Senhor. Os crentes também, Aleluia, Deus abençoe. E Deus vai em direção a Sodoma e Gomorra cumprir o seu juízo. E Abraão fica na expectativa, intercedendo pelo seu sobrinho que estava em Sodoma, pedindo livramento. A igreja ainda está na terra, intercedendo por misericórdia de Deus para alcançar as famílias, as pessoas que estão distantes do caminho, porque o juízo de Deus está para acontecer na face da terra. E Deus é amor, e Deus não quer que ninguém se perca. Jesus Cristo contou a parábola do bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E o bom pastor é aquele que deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida, machucada, que está sem pastor, desamparada, passando perigo. Jesus, nesse tempo do fim, está chamando a ovelha perdida que se afastou do seu redil. Ainda há tempo e ainda há oportunidade de salvação e vida eterna.
O filho pródigo caiu em si, se deu conta da vida que ele estava vivendo dissolutamente, distante da casa do pai, e disse: vou me levantar e vou para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai tem mantimento, alimento, proteção, abrigo e cuidado do papai. Que coisa maravilhosa é quando o ser humano tem Deus Todo-Poderoso como seu pai, que cuida dele em todas as situações. Salmo 23 está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e seu cajado me consolam. É Ele que prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. É Ele que unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei com o Senhor por longos dias. É uma eternidade. Vale a pena você renunciar esse mundo aqui de pecado, de sujeira, de condenação, e abraçar o Evangelho, que pode lhe trazer uma eternidade sem fim, com Jesus Cristo nas nações de glória. A cidade está preparada.